depois da coletiva do Tite, eu retiro o que disse que ele errou na substituição do Pulgar e digo que quem errou foi a diretoria do Flamengo. O Flamengo hoje estava em campo com o Pulgar e Thiago Maia com o time milionário. O Flamengo tinha um time dentro de campo que é a folha salarial mais alta do futebol brasileiro disparado, uma diferença absurda. E aí você olha para o banco de reservas, eu vou ler para vocês aqui a escalação, o banco de reservas do Flamengo. Matheus Cunha, Santos, 2 goleiros. Mateuzinho e Varela, 2 laterais direitos. Rodrigo Caio e Cleiton, 2 zagueiros. Felipe Luiz, lateral esquerdo. Vitor Hugo, Everton Ribeiro, só 2 meias. Bruno Henrique, Gabigol e Luiz Araújo, 3 atacantes. Não tem volante. E isso é um negócio inadmissível. Não sei se o Igor Jesus tá machucado, o que tá acontecendo, mas só o Igor Jesus é pouco também. O Igor Jesus joga na base e ninguém deu oportunidade pro Igor Jesus até hoje. Então não tem como chegar pro Tite e falar, não, ó, contra o Grêmio, tu tem que conhecer o Igor Jesus e tal. Então, eu vou repetir aqui pra vocês. Tá aqui a escalação, obrigado, Sancil, do Flamengo, o banco de reservas do Flamengo do lado direito. A culpa é da diretoria do Flamengo por ter um elenco até de certo modo bom comparado aos outros, mas desequilibrado, ao ponto de você ter 2 laterais direitos no banco de reservas. Pra que isso? Pra que ter 2 laterais direitos no banco de reservas? E você não ter meia, você ter 2, a mesma quantidade. Olha só que loucura, cara. Lateral direito em campo, você pode só tirar rapidinho. Lateral direito em campo, tu tem um só, certo? No meio campo, tu joga com 4 meias, certo? Aí tu volta lá na escalação, você tem 2 reservas pra lateral direita, que tu tem um apenas jogando, e você tem 2 meias pra 4 vagas de meio campistas. Quer dizer, é um elenco equilibrado. E isso revolta, gente. Revolta, porque era nítido. Eu, quando olhei a substituição, eu falei assim, porra, cara, não é possível. Você vai botar o Everton Ribeiro no lugar do Pulgar? Será que é pelo cartão? Os caras da Globo ainda falaram o que o Lucas acabou reproduzindo aqui, dizendo, é porque vai testar a formação porque o Pulgar tá suspenso. Gente, é óbvio que não é isso. Como é que tu vai testar uma formação com o jogo 1-0 jogando na Arena do Grêmio, um jogo muito mais difícil do que o próximo? O próximo tu tem uma semana pra testar, vai ter uma semana de treinamento, de trabalho. Não é hoje, era óbvio que não era. Então, eu coloco na conta, mais uma vez, a perda do título brasileiro que o Flamengo poderia ganhar, mais uma vez, entra na conta da diretoria do Flamengo, que tinha 140 milhões de reais para contratar e preferiu colocar na poupança para contratar só no início do ano. E aí, quando você precisa lançar mão de um jogador com essas características, o cara primeiro teve que lançar o Everton Ribeiro, depois ele bota o Mateuzinho. Por quê? Porque não tinha jogador naquela função. É lamentável a gente entender que o elenco mais caro do futebol brasileiro chega a um ponto como esse. O ano, ele tem que terminar de uma maneira que aponte o erro deles. Não tem jeito. Parece que é feito, Deus faz certinho, né? E aí a gente aqui culpando o Tite pela substituição do Pulgar, e ele explicou, o cara tava com febre, tava doente, não tinha condições de jogar, foi pro sacrifício. Não aguentou, teve que sair. Aí tu olha pro banco, não tem outro. Não tem outro. Os caras gastaram toda a grana que tinha no Alan, chegou sorrindo e agora deve estar rindo em outro lugar, mas não dentro de campo para poder ajudar o Flamengo num momento importante. E você não tem um outro. Que loucura isso, hein, cara? Você não tem. E ele chega a falar, e o próprio Tite chega a absurdo. falar, Fábio, o Tite chega a falar o seguinte, se ele não tivesse com esse problema de saúde, da virose, essas coisas, ele não teria saído. Ele deixa isso claro na coletiva. Ele falou exatamente isso, ele fala da falta de informação. Ele fala, gente, primeiro perguntem, né? Que a falta de informação leva a conclusões equivocadas.